Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lê, aqui do Crochê da Lê Ateliê, e nesse vídeo nós vamos estar produzindo, fazendo essa linda peça que é o peso de porta-tulipas, tá? Então, nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo aí para vocês, completo, o tutorial, videoaula, como você queira chamar, tá bom? Vou trazer tudo certinho aqui, peso, medida, material utilizado, tá? Sugestão aí no final do vídeo do valor de venda, tá? E de usos também. E é uma peça que você pode estar utilizando sobrinhas, porque ela vai bem pouquinho fio, ela é bem econômica e você pode também usar o fio que você quiser, o fio que você tiver, tá bom, gente? Então, vou mostrar aqui primeiro pra vocês o material que eu utilizei. Aqui pra minha base, eu fiz ela no marrom claro, tá? Ó, esse daqui é o marrom claro do Barbantes Minasul, tá? Esse é o cone de 2 quilos, que eu utilizo, assim, pra várias coisas, né? Mas você pode estar utilizando bolinhas, que é o que eu vou mostrar aqui que eu utilizei, ó. O verde, eu utilizei aqui uma sobrinha bem mínima, então dá pra você utilizar várias sobrinhas que você tiver aí, não só de verde, ou de outras cores também. Mas eu acho que o verde fica bonitinho pra fazer, tipo, a folhinha, né, da base da flor. E o vermelho eu utilizei aqui também uma sobrinha, tá? O marrom e o verde são fio 6 e esse vermelho é fio 8. Então, também dá pra você tá misturando tanto fio 6 quanto fio 8 ou o fio que você tiver aí, tá bom? E aí, eu tô utilizando também uma pérola número 6 aqui pra fazer esse detalhezinho aqui do nosso cordãozinho de correntinhas, tá? Utilizei a agulha 3,5, essa aqui é da Clover. Utilizei também uma agulha de costura pra poder estar colocando a pérola, tá bom? E a nossa balança para estar pesando os materiais, a cola de silicone também, tá? E todos os materiais que eu utilizo, eu vou estar deixando o link na descrição para quem quiser adquirir. Também utilizo aqui a nossa tesourinha aqui para poder estar cortando o nosso fio. E é isso, gente. Então, bora lá pra videoaula. Eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos dar início aqui à nossa videoaula. E para começar aqui, a gente vai fazer o anel mágico, tá? O anel mágico eu vou fazer bem devagarzinho, ó. Eu vou pegar e vou enrolar aqui o meu fio nos 2 dedos. Ó, tá vendo? E aí, vai ficar dessa forma. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar por baixo desse primeiro fio, enrola de uma forma que você consiga segurar aqui, ó, embaixo. Vou passar por baixo desse meu primeiro fio e vou buscar esse segundo aqui, puxando, ó, e ficando dessa forma. Aí, eu vou pegar, ó, e aqui já formou, né, esse nosso círculo. Aqui, nessa laçada que eu peguei, eu vou buscar e fechar ficando assim. Aqui eu ainda não considero uma corrente pra mim, tá? Então, daqui eu vou subir 3 correntinhas pra dar altura no meu primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, eu já tenho um ponto alto no meu círculo mágico. E eu vou fazer mais 11 pra totalizar 12 pontos altos aqui no meu círculo mágico. Então, venho fazendo aqui mais 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Então, aqui, ó, finalizei aqui os meus 12 pontos altos, né? Já contando com essas 3 correntinhas iniciais. E agora, eu vou fechar o meu círculo mágico. Puxo aqui essa cordinha inicial e, né, puxo bastante, assim, pra ele ficar bem fechadinho. Tá vendo, ó? Ficou bem fechadinho. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aquela correntinha inicial que a gente fez, tá? Fechando com ponto baixíssimo. Se você achar que ficou muito emborcadinho, você pode estar fazendo mais pontos baixos aí, pontos altos dentro do anel, tá? Contanto que fique um número par, né? Eu acho que um número par é mais fácil pra gente tá contando. Então, aqui eu gosto de dar um nozinho aqui no avesso pra ele não ficar abrindo.
conforme a gente for crescendo a peça. Faço aqui o meu nozinho já. Aqui, ó, já estou aqui com o meu ponto baixíssimo. E agora, a gente vai pra próxima carreira. O meu, geralmente, essa basezinha, às vezes, ele fica um pouquinho emborcado, mas não tem problema, porque esse pezinho de porta, ele é tipo um saquinho. Então, se ele ficar um pouco emborcado aí no seu ponto, não tem problema. Não vai fazer muita diferença. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas, e aí a gente vai, dentro do mesmo ponto aqui, de base, a gente vai fazer mais um ponto alto, que agora a gente vai fazer uma carreira toda de aumentos, tá? Então, vão ser 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, que é o meu aumento. Então, vamos fazendo assim por toda a carreira. Aqui no meu próximo, vou fazer mais 2 pontos altos. E vou fazendo dessa forma por toda a minha volta, e aí eu vou ficar com 24 pontos altos nesta volta, né? Porque eu fiz um aumento para cada ponto, né? São 12, então 24 pontos. Então, vou finalizar aqui a minha carreira fazendo 2 pontos altos para cada pontinho de base, e aí eu volto com vocês quando eu tiver finalizado essa carreira. Então, pessoal, olha só, já finalizei aqui a minha carreira, e agora eu vou fechar aqui nossas 3 correntinhas aqui na terceira correntinha, né, que a gente fez no início, com ponto baixíssimo, tá? E aí, a gente finaliza essa carreira. Tá vendo que fica um pouquinho emborcadinho? Mas conforme a gente for colocando os pontos, ele vai assentando. Lembrando que ele vai ficar assim, ó. Então, depois que a gente colocar ele, né, em algum lugar, no chão, ou... Ele pode servir até como um enfeite de mesa, né? Porque ele é um saquinho, como eu falei. Você vai colocar o que você desejar. Tá vendo que ele fica retinho quando a gente coloca, né? Assentadinho? Então, aqui na nossa terceira carreira, a gente vai subir com 3 correntinhas, né, pra dar altura no nosso ponto alto, e aí a gente vai fazer no nosso próximo ponto um aumento. Então, essa carreira, a gente vai fazer aumentos também, mais um ponto alto sozinho e um aumento. Então, primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um aumento. Então, aqui o próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um aumento. E aí, a gente vai intercalando dessa forma. Aqui, ó. Um ponto alto sozinho. O próximo, um aumento. A gente vai fazendo dessa forma durante toda a nossa volta. Um ponto alto. Um aumento. Um ponto alto. Um aumento. Então, vou estar fazendo aqui a minha carreira, e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês pra gente finalizar e ir pra próxima carreira. Então, ó, finalizei aqui a minha carreira, aqui de um ponto alto e um aumento, e aí eu vou fechar aqui, né, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, né? Como a gente tá fazendo todos os nossos fechamentos de carreira, tá? Agora, a gente vai subir mais 3 correntinhas, vamos já iniciar a próxima carreira. E aqui, a gente também vai fazer uma sequência aqui de 2 pontos altos, um em cada ponto de base, né? Nesses 2 primeiros pontos de base. Então, a correntinha aqui que a gente fez para dar altura de ponto alto, as 3 correntinhas, e no próximo, um ponto alto. E aí, no terceiro ponto alto de base, a gente vai fazer um aumento. E essa é a sequência que a gente vai fazer durante toda essa carreira, né? Que são 2 pontos altos sozinhos, né? Em cada ponto de base, e um aumento, né? Que são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Vou fazer aqui mais algumas vezes com vocês. Então, aqui no próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo,
um outro ponto alto, no próximo, um aumento. Então, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Mais uma vez, então, aqui, ó, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, opa, e no próximo, um aumento, certo? Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a nossa carreira, por toda a nossa volta, tá? Vou aqui fazer o meu e volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e dar início à próxima carreira. Ok? Então, vai ficando assim. Então, pessoal, olha, finalizei aqui a minha carreira, né, com um aumento nesse último pontinho. E agora, eu vou fechar aqui a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá vendo, ó? Vou colocar aqui pra vocês verem como fica, ó. Fica retinho, tá vendo? Se você achar que tá emburcando, você pode ou utilizar uma agulha com uma numeração maior, ou também colocar aqui, em vez de começar com 12 pontos altos, começar com 14, né? Ou ir aumentando aí de 2 em 2, né? Aí vai ficar maior a sua base, né? Dependendo do seu ponto. Tudo depende aí do ponto da agulha, do fio que você tá utilizando, né? Agora, a gente vai começar a parte de subir, né, a peça. Então, a gente não vai mais fazer aumentos a partir de agora, tá? E aí, nessa carreira, pra fazer a marcação dessa subida, a gente vai trabalhar só com as alcinhas de dentro aqui do nosso ponto, tá vendo, ó? Aqui, a gente tem como se fosse uma correntinha nessa base do ponto. Então, a gente vai vir só trabalhando nas alcinhas de trás. Não sei se dá pra vocês verem bem. Conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando direitinho pra vocês. Mas, primeiramente, a gente vai subir aqui 3 correntinhas pra dar a altura do ponto alto, né? Aí, no próximo ponto, a gente vem pegando a nossa alcinha de trás. E faz um ponto alto, tá vendo? Que aí vai ficar uma marcação, que a partir daí a gente vai só fazer carreiras iguais de pontos altos sem aumentos. Então, ó, já fiz outra aqui pegando a minha alcinha de trás. Vou fazer novamente aqui, ó, pegando a alcinha de trás, ó. Ponto alto. Fazer bem devagar pra vocês verem direitinho. Só a alcinha de trás. Aí, tá vendo que vai ficando essa marcação, ó? Tá vendo? É justamente esse efeito que a gente quer pra fazer essa marcação entre a base e a subida da peça, né? Então, a gente vai fazer isso por toda a nossa volta, né? Pontos altos, pegando só a correntinha de trás. Ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui no meu e já volto com vocês pra gente dar sequência na subida da peça. Pessoal, olha só, tá vendo aqui? Vamos fazer o fechamento, né? Primeiro, depois eu vou mostrar pra vocês como já tá ficando. Vou fechar aqui, então, na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, né? Fiz aqui o meu fechamento. Agora, ó, vou colocar aqui ela em pezinha pra vocês verem, já tá dando aqui o nosso formato, né? De subida. Aqui ficou essa marcaçãozinha pra diferenciar a base da subida da peça, né? E agora, a gente só vai fazer, gente, ponto alto sobre ponto alto, né? Fechando a carreira com ponto baixíssimo, na terceira correntinha, e a gente vai subir as carreiras de ponto alto sobre ponto alto, não tem segredo, vai fazendo as voltas só de ponto alto sobre ponto alto, ó. E pegando normal, tá? Agora, a gente não vai mais pegar na alcinha de trás, a gente vai pegar normal, as duas alcinhas. Que aquela, pegando a alcinha de trás, a gente fez mais pra fazer essa marcação da subida.
Agora, vai ser só ponto alto sobre ponto alto. E aí, a gente vai fazer mais 4 carreiras assim, tá? Pra dar um total de 5 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Da altura da nossa peça. Se você quiser fazer maior, mais carreiras, fica ao seu critério. Mas 5 carreiras já, pra mim, já é o suficiente, tá? Porque ainda a gente vai ter as carreiras das tulipas, né? Mas aí fica a seu critério, para o que você for utilizar, seja para peso de porta, seja para lembrancinha. Também fica super legal, tá bom? Então, gente, não tem segredo. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês pra gente fazer o fechamento, mais uma vez, só pra gravar bem, né? Mas aí, depois eu vou finalizar até a 5ª carreira, tá bom? Porque é a mesma coisa. Qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo, pode colocar aí nas configurações. Se você estiver achando muito rápido, você pode colocar na velocidade menor, né? E é isso. Então, vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pronto, ó, gente, finalizei aqui a minha 2ª carreira aqui da subida, né? Ó, e aí, eu vou fechar com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Fechar aqui. E pronto, já temos aqui, ó, deixa eu ajeitar ele aqui pra mostrar. Ó, tá vendo? Já estou subindo aqui a minha altura da peça. Já tenho 2 carreirinhas, vou fazer mais 3 carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto, né? Pra chegar até 5 carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui, e aí eu volto com vocês quando eu já tiver as minhas 5 carreiras pra gente dar sequência, tá bom? Voltei aqui, pessoal, olha, finalizei as minhas 5 carreirinhas aqui da nossa altura, né, da peça. Vou colocar ela em pezinho pra vocês verem, mais ou menos, ó. Tá? Aí, a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. E finalizamos as 5 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, tá? Agora, a gente vai começar a fazer uma parte que é pra gente entrelaçar o cordão de correntinhas pra fazer a amarração. Então, a gente vai fazer pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, aqui, o primeiro, a gente vai subir 4 correntinhas, que é 3 correntinhas pra dar altura do nosso ponto alto e uma correntinha de separação, tá? Então, 4 correntinhas. Vamos pular um ponto alto de base e no 3º ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, tá vendo que dá esse espacinho aqui, ó. Uma correntinha, vamos pular um ponto alto de base, no próximo, fazemos um ponto alto. Ó, aí vai dando esse espaçamento, né, entre os pontos altos. Uma correntinha, pulo o ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. E aí, vai fazendo, né, esses espaçamentos, que é onde a gente vai passar o nosso cordão de correntinhas pra fazer a amarração, tá bom? Então, durante toda essa carreira, no decorrer dessa carreira, a gente vai fazer dessa forma. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra gente dar sequência, tá bom? Pessoal, então, aqui já estou finalizando a minha carreira, né? Fiz a minha última correntinha aqui, vou pular o ponto alto de base. E aqui, no início, onde a gente fez as 4 correntinhas, a gente vai vir na 3ª, né? Porque lembra que a gente tem que deixar um espaço de uma correntinha aqui pra ser o nosso espaçamento, né? Entre um ponto alto e outro. Fecho com ponto baixíssimo na 3ª. E aqui, ó, já fiquei com essa carreira com esses espacinhos, né?
Então, vamos lá, para a próxima carreira, a gente vai fazer agora um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço de uma correntinha, tá? E aí, a gente vai subir, né? Já estamos aqui, caminhamos aqui para dentro dessa uma correntinha, né, de espaço, e a gente vai subir 5 correntinhas, porque agora, em cada espacinho desse, a gente vai fazer o ponto V. E o ponto V, ele é um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, dentro desses espaços, a gente vai fazer assim. Então, aqui, para esse primeiro espaço, a gente vai subir 5 correntinhas. 3 correntinhas vai ser para ser a nossa altura do ponto alto. 1, 2, 3. E mais 2, que é a separação, né, para fazer o ponto V. E aí, eu venho com mais um ponto alto aqui dentro. E aí, fiquei aqui com o meu pontinho V. Agora, dentro do próximo espaço, a gente não vai fazer nenhuma correntinha, vamos direto pro próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, opa, e mais um ponto alto aqui dentro do espaço, para fazer o nosso ponto V, tá vendo? Fica aqui o nosso pontinho V. Próximo espaço, vou fazer da mesma forma, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, tá vendo? Aí, vai ficando o nosso pontinho V, dessa forma. Próximo espaço, mais um pontinho V, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espaço. E aí, eu vou fazendo dessa forma por toda a nossa carreira aqui nos nossos espaços de uma correntinha, né? E vai ficando com o nosso pontinho V, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho embabadinho, embabadozinho. Mas não tem problema, porque aqui já começa a parte da gente fazer as nossas base para tulipas, né? Então, as tulipas, elas vão ficar bem juntinhas mesmo, para dar aquele efeito, né, bem flocadinho, né, das flores, tá bom? Então, vou terminar aqui e já volto pra gente finalizar a carreira. Então, pessoal, ó, finalizei aqui o meu último ponto V, né, no meu último espaço, e aí eu vou vir aqui no primeiro pontinho V, aquelas correntinhas que a gente subiu, vou vir na terceira, né? Na terceira correntinha, deixa eu ver aqui onde é direitinho, aqui. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aí, ficou aqui a nossa carreira de pontinhos V, tá vendo, ó? Nossa carreirinha de pontinhos V. Agora, eu vou cortar o meu fio, tá? Deixa um pedacinho aí pra fazer o arremate. Que a gente vai trocar de cor, a gente vai pra cor verde, pra fazer a parte das folhinhas, né? Eu passo meu fio aqui pra trás, depois eu arremato, faço um nozinho pra prender. Depois eu faço os meus arremates no final. Pronto, ó, já temos, né, a nossa base pronta. Agora, a gente vai, né, pra parte do verdinho. Eu vou utilizar esse aqui, ó, o verde abacate. Eu acho que esse aqui é o da Criativa, ou é da Minasul, um dos dois. Só que é uma sobrinha. Então, tá vendo? Você pode tranquilamente utilizar as suas sobrinhas. Eu vou só pegar minha balança pra gente ver quanto que ficou pesando a nossa base, pra gente ter uma noção, né? Só um minutinho. Olha, eu trouxe aqui a nossa balança pra gente ver quanto que vai ficar pesando a base. 54 gramas a nossa base aqui na cor marrom claro. Vou ver quanto que tem aqui a bolinha do verde. Depois a gente pesa de novo pra ver quanto que ficou. 45 gramas. Aí, vamos utilizar ela e depois a gente vê quanto que a gente gastou do verde, né? Então, vamos aqui começar a nossa parte do verde, né? Eu começo aqui, eu já faço o meu nó corrediço, tá? Aqui eu laço a agulha, ó, faço assim, uma laçadinha, giro minha agulha, e aí eu busco aqui e passo por dentro aqui dessa laçada, puxo, né? Dou uma apertadinha
E pronto, ficou o nosso nó corrediço, tá? Aí, eu vou vir aqui na nossa base, pode ser em qualquer pontinho V. Essa carreira vai ser exatamente igual a essa que a gente fez. Pontinho V sobre pontinho V, tá? Então, a gente vai fazer pontinhos Vs em toda nessa carreira. Sobe 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E aí, mais 2 para nossa correntinha de separação, né? As 2 do pontinho V, então 5 correntinhas. E aí, aqui dentro, a gente faz mais um ponto alto. Então, já temos um pontinho V. No próximo pontinho V aqui, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, sem correntinha nenhuma, tá? Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Ficamos aqui com outro pontinho V. Próximo pontinho V de base, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto dentro do próprio Vzinho de base. Tá vendo? Já estamos ficando aqui com a nossa outra carreira de pontos Vs, sem separação, tá? Não precisa colocar separação, porque ele já vai ficar embabadozinho mesmo, tá? E aí, eu vou fazer assim durante toda essa carreira. Ponto V sobre ponto V, tá bom? E aí, eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês pra gente finalizar a carreira. Então, pessoal, ó, finalizei aqui a minha carreira de pontos Vs sobre essa carreira de ponto V de base aqui, né? Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, tá? E vou cortar o meu fio, porque a gente só vai fazer uma carreirinha mesmo dessa cor. Deixo um pedacinho assim pra arrematar, né? Puxo o meu fio aqui pra trás e dou um nozinho. E depois, no final, a gente arremata tudo. E agora, a gente vai pra nossa última carreira. Deixa eu só primeiro ver aqui quanto que sobrou. Tinha 45 gramas, né, gente? Deve ter usado, tipo, umas 10 gramas, que é bem econômico, né? 37 gramas, então, menos de 10 gramas aí, né? Utilizou de verde. Então, agora a gente vai pra nossa última carreira, que é a carreira das tulipas. Eu vou fazer no vermelho, né? Esse vermelho aqui é uma sobrinha de fio 8 que eu tenho. Então, dá pra você usar tranquilamente as suas sobrinhas e dá pra você misturar as espessuras de fio. Dá pra você fazer com fio 8, com fio 6, né? Fio duplo, se for um fio mais fino, né? Eu acho que mais fino que o 6 teria que ser duplo, porque senão fica muito molenga, né? Então, é uma peça que precisa de pelo menos um pouquinho de firmeza, apesar de ser tipo um saquinho, né? Mas para peso de porta, eu acho que tem que ser no barbante, para ele ficar mais firminho. Agora, se você for usar para um saquinho de lembrancinha, você pode tranquilamente fazer com fios mais finos, né? Com um charme, um amigurumi, ou até o barbante número 4 também, para ficar mais econômico ainda, tá bom? Então, vamos fazer aqui a parte das tulipas. E é uma peça, assim, que dá tranquilamente para você utilizar as suas sobras, né? Então, eu venho aqui no nosso pontinho V, em qualquer lugar aí, qualquer pontinho V que você desejar. Primeiro, eu faço aqui o nosso nó corrediço, que nem eu já mostrei pra vocês. Eu vou continuar usando a agulha 3,5 mesmo sendo um fio um pouquinho mais grosso, eu vou continuar com a mesma pra ficar padrão, mas você utiliza a agulha que você desejar, que for melhor pra você, tá bom? Venho aqui, ó, né? Fecho aqui, e aí eu vou subir 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas. Então, agora, ó, a gente vai fazer assim, subimos as nossas 3 correntinhas, né? E vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, venho, faço a minha laçada, né? Puxo uma, ficou com 2 laçadinhas aqui na minha agulha. Não vou fechar, vou já fazer o próximo ponto. Venho, né? Subir aqui a altura, puxo 2 laçadinhas, ó. Aí, eu vou ficar aqui com 3, tá vendo?
Agora sim, eu vou fechar todos eles juntos. Pronto, fechei. Aí, aqui, eu vou dar mais uma laçada, tá vendo? Fechei. Agora, vou subir 3 correntinhas, que a gente vai fazer um picôzinho. 1, 2, 3. Venho aqui nessa primeira fechada que a gente fez, depois que a gente fechou os pontos altos juntos, entro aqui e faço um ponto baixo, pra gente fechar o picô, tá vendo? Aí, ficou assim. Agora, a gente vai vir sem correntinha de separação, vamos vir no próximo ponto alto, ponto V de base. Laço. Agora, vai ser um pouquinho diferente, porque aqui a gente primeiro como é a primeira tulipinha, a gente subiu primeiro 3 correntinhas, né? Agora, a gente vai fazer 3 pontos altos fechados juntos, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente, porque já é a segunda. E aí, as próximas vão ser iguais a essa segunda, tá bom? Então, vamos lá. Lacei pra fazer meu ponto alto, subi aqui, fechei uma, fiquei com 2 alcinhas aqui. Vou pro meu próximo, não fecho, vou pro meu próximo. Dei uma laçada, subi aqui, fechei 2, puxei 2 laçadas, não fecho mais. Fiquei com 3 alcinhas, tá vendo? Agora, eu vou pro próximo ponto alto, que são 3 pontos altos fechados juntos. Laço, venho aqui dentro, né, pra dar a altura do ponto alto, ó. Puxo 2. Fiquei com 4 alcinhas aqui na minha agulha. Agora, eu vou fechar todos eles juntos, todas essas 4 alcinhas, tá? Puxo, fechei. Agora, eu vou dar mais uma laçada aqui pra fechar tudo isso, pra ficar aquela, né, corrente que a gente vai entrar depois pra fechar o picô. Daqui, eu vou subir as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aquela primeira que a gente fechou, lembra? Agora, a gente vai entrar e fazer um ponto baixo pra fechar o nosso picôzinho. Pronto, tá vendo? Fica assim. Agora, eu vou pra próxima. A próxima, a gente vai fazer exatamente igual essa última que a gente fez, tá? E todas as outras vão ser exatamente iguais. Lembrando que não tem correntinha de separação entre elas, tá? Então, vamos lá pro próximo Vzinho aqui de base. Vou fazer o meu primeiro ponto alto, né? Subir aqui, puxei 2, não fecho. Dou a laçada, entro aqui novamente, puxei 2, não fecho, fiquei com 3 alcinhas. Vou novamente entrar aqui, puxei 2, não fecho ainda. Agora, fiquei com 4 alcinhas na minha agulha. Agora sim, eu vou fechar as 4 alcinhas juntas. Fechei, ficou assim. Dou mais uma laçada pra fazer aquela nossa correntinha que a gente vai entrar, pra fechar o picô. Subi 3 correntinhas, que é o nosso picô. Venho aqui, nessa primeira alcinha aqui, e faço o nosso ponto baixo, pra fechar o nosso picôzinho, tá vendo? E vai ficando dessa forma, tá vendo? Depois, quando a gente for fazer a amarração, vocês vão ver que vai ficar muito lindinho. Ele fica bem flocadinho. Então, vamos lá pra próxima. Vou fazer mais uma aqui com vocês, e aí depois a gente dá continuidade, tá bom? E eu volto com vocês no final. Vou fazer de novo aqui, então. Vou fazer a altura do meu primeiro ponto alto, puxei 2, fiquei com 2 alcinhas. Agora, mais uma vez, puxei 2 aqui, fiquei com 3. Mais uma vez, puxei 2, fiquei com 4. Fecho todas juntas, dou mais uma laçada, subo 3 correntinhas. Vou fazer aqui de novo aqui, fio 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui naquela primeira laçadinha que a gente fechou, faço meu ponto baixo, fiquei com o meu picô, tá vendo? Então, a gente vai fazendo dessa forma aí por toda a nossa carreira de pontos Vs aqui de base, tá? E aí, a gente vai ficando aqui com as nossas tulipinhas. Tá bom? Aí, eu vou fazer aqui, gente,
e vou voltar aqui quando eu tiver finalizado pra gente fechar a carreira, tá bom? E é assim, gente, é fácil, mas tem que ter atenção aqui nesses fechamentos, né, juntos dos pontos altos. Mas depois que você pega o jeito, é rapidinho, gente, é uma peça muito rápida de fazer, tá? E super econômica, assim, eu vendo aqui muito, uma peça de entrada mesmo. Que dá pra você tá eliminando aí as suas sobrinhas, é super tranquilo, né? Tá bom? Vou terminar aqui e já volto. Pessoal, voltando aqui com vocês, já finalizei aqui de fazer as minhas tulipinhas. Olha só. E aí, agora a gente vai finalizar. Aí, a gente vai vir com fechamento tradicional mesmo, tá? Aqui nas nossas 3 correntinhas que a gente fez no início, pra dar a altura aqui do ponto alto, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E está finalizada aqui a nossa carreira de tulipas e aqui a nossa peça, tá bom? Ó, fechei com ponto baixíssimo, corta aqui deixando um pedacinho de fio pra gente arrematar depois, passo aqui pra trás, dou um nozinho, opa, fio 8, né, gente? Com agulha 3,5, mas eu gosto do resultado que fica, eu acho que as tulipinhas ficam mais gordinha quando eu faço com agulha 3,5 no fio 8. Aqui tem o meu nozinho, pronto. Então, a peça tá finalizada, olha só como fica linda. Apaixonada, gente. Agora, a gente vai fazer o nosso cordão de correntinhas pra fazer a amarração aqui, tá? Eu gosto de fazer com o fio da base, né? Com a mesma cor do fio da base. Mas você pode fazer com a cor que você quiser, ou até com a cor aqui da tulipa, aí vai do seu gosto, né? Aqui a gente vai fazer o cordão de correntinhas. Então, faço o meu nó corrediço e vou fazer 90 correntinhas, tá? Essa quantidade, pra mim, fica um tamanho bom, que a gente consegue passar aqui pelos nossos espaços, amarrar, dar ali o nosso laço e ainda ficar penduradinho aqui. E aí, eu gosto de colocar a pérola, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês tudo certinho, tá? Vou fazer aqui o meu cordão de 90 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Já volto aqui com vocês. Finalizei aqui o meu cordão com 90 correntinhas, né? Vou cortar aqui o meu fio. Vou deixar um pedaço, porque eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar as pérolas, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu utilizo pérola número 6. Mas aí, você pode utilizar com aquelas bolinhas de madeira, também fica bonitinho. Eu acho que a pérola deixa mais delicadinho, né? O trabalho. Mas você pode fazer com aquelas de madeira, com a cor que você quiser. Aí, aqui, eu divido aqui, né? São 6 fiozinhos. Eu deixo 4, corto 2 fios, divido, deixo 4 pra eu tá passando a pérola. Aí, corto 6, os 2 que sobram. Porque senão fica muito grosso pra passar no buraquinho da pérola, né? Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Corto 2 fiozinhos daqui, separo e corto 2. Tá? Aí, eu vou pegar aqui minha agulha pra poder passar a nossa pérola. Vou passar aqui o meu fio pela agulha e depois aqui na agulha eu enfio a pérola, tá vendo aqui? E passo lá pro fio, né? Eu vou enfiar aqui, que às vezes demora pra passar aqui pela agulha. Peraí, só um minutinho. Pronto, gente, ó, já passei aqui a minha pérola no fiozinho, ó. Olha, fica uma delicadeza com a pérola, eu acho que é super legal a gente colocar.
Aí, agora eu vou dividir aqui e vou pingar a cola, né? Colocar só um pinguinho, só pra ficar bem firmezinho, não ter perigo de a nossa pérolazinha cair, tá? Então, aqui eu venho, ó, dividir aqui, e eu vou pingar, colocar um pinguinho de cola, né? E vou amarrar aqui em cima desse pinguinho, esses 2 fiozinhos, né? Às vezes demora pra cair essa cova, quando ela tá na metade. Cola de silicone, mas é muito boa, eu gosto bastante de trabalhar com essa cola. Mas aí, quando gruda, né, na unha, gente, por isso que minha unha tá desse jeito, porque a gente que trabalha com cola, não tem unha que com essa cola de silicone gruda na unha, não tem como. Aí, eu vou aqui, ó, e amarro, tá? E aí, os meus arremates, gente, eu faço assim, tá? Eu separo o meu fiozinho, né, esse fiozinho que a gente deixa. E eu divido ele, né, em 2, passo um pinguinho de cola e amarro, né? Depois eu faço isso aqui, deixa eu mostrar aqui os outros pra vocês, os outros arremates. Então, aqui, ó, no marrom, que é só um, eu faço assim, divido, né, são 6 fios, divido 3 pra um lado, 3 pro outro. Passo aqui por algum, né, por algum fiozinho aqui, pra ele ficar amarrado aqui, ó. Aí, venho com a minha cola, faço um pinguinho, ponho um pinguinho aqui. Pinguinho mesmo. E amarro. Isso aqui fica bem firme, gente, e fica bem discreto também. E aí, vai ficar também na parte de dentro. Eu acho que não tem a necessidade da gente ficar pegando agulha de tapeceiro e passando por diversos, né, fios aí pra esconder, porque fazendo isso aqui fica bem firme, tá? E aí, acaba que a gente economiza tempo. Aí, aqui, quando tem, assim, 2 fios, né, um perto do outro, eu primeiro amarro os 2, ó. Já fica assim, tá vendo? Aí, eu venho com o meu pinguinho de cola, passo aqui, nessa amarraçãozinha que eu fiz, e depois dou mais um nozinho aqui, ó, em cima da cola. Eu já tinha feito nó, né, quando a gente corta o fio, ó, tá vendo? Se quiser, pode até fazer um outro, pra ficar mais firme ainda, mas isso aqui não solta nem... Não solta, gente. Tá vendo? Fica bem presinho mesmo. Aí, eu venho e corto. E é assim que eu faço os meus arremates, tá? Se eu ver que tem a necessidade de tá escondendo o fio com agulha de tapeceiro, aí eu faço. Mas nesses casos, não tem necessidade. Porque o barbante, ele... Depois que a gente dá um nó bem feito, dificilmente vai soltar. Não solta, gente. É muito difícil. Tá? Nesse aqui eu vou fazer assim também. Eu vou finalizar aqui os meus arremates e depois eu volto pra gente passar o cordãozinho, né? E eu mostrar pra vocês a peça finalizada, bonitinha, tá bom? Então, gente, olha, finalizei aqui os meus arremates, eu vou passar aqui com vocês o nosso cordão de correntinha, né? E fazer o lacinho. Aí, gente, essa parte aqui que a gente fez de fechamento de carreira, muitas vezes pode ficar marcado. O meu até que não fica tanto, mas às vezes pode ficar bem marcado. Então, a gente pode tomar esse cuidado aí de fazer isso na lateralzinha, que não vai aparecer tanto. Pra mim, essa marcação não me incomoda, né? Mas se você quiser fazer o fechamento de outra forma aqui das carreiras, pra não marcar, aí fica a seu critério também, tá? Você fazer o fechamento da melhor forma que você acha. Agora, a gente vai passar aqui, a gente só vai realmente entrelaçar entre aqui os nossos espaços, o nosso cordão, né? Vamos passar ele aqui, ó. Depois a gente vai puxar e ele vai fechar. Vou passando entre os meus espaços. Tá vendo como a pérola, ela vai dar todo um charme especial? A bolinha de madeira também deve ficar lindo. Dá um toque mais rústico, né? E esse a pérola dá um toque mais delicado. Ó.
E aí, eu vou amarrar aqui, fazer um lacinho, pra ficar bem bonitinho. E como o crochê cede, então, dependendo do enchimento que a pessoa colocar, porque eu vendo sem o enchimento, tá, gente? Lá na minha lojinha eu vendo apenas a capa, eu não vendo com enchimento. E a sugestão de preço, eu sugiro de 15 a 20 reais, né? Dependendo da sua realidade, tá? Pra minha realidade, esse é mais ou menos o preço que eu cobro, às vezes até um pouquinho mais barato, pra poder ter saída, tá, gente? Mas aí vai depender aí do material que você utiliza, né? Do valor, do tempo que você leva pra fazer, tá bom? Vai depender da sua realidade, tá? E com enchimento, de 25 a 30 reais, né? Porque aí você vai gastar pra tá utilizando o enchimento, que pode ser pedrinhas, areia, argila, aí vai do que você quiser colocar, né? Se for pra sua casa ou se for pra você vender, né? Que for melhor aí pra você. Eu vendo apenas a capinha, como funciona pra mim, né? E tem uma saída muito boa aqui pra mim, e olha só como fica lindo. E também você pode colocar, gente, não só como peso de porta, mas depois que colocar o enchimento, você pode colocar como um enfeite de mesa, e ele fica tipo um saquinho mesmo, tá vendo? Então, você pode até usar pra dar de lembrancinha com, sei lá, um sabonete aqui dentro, alguma coisa que você queira presentear, tá bom? Então, tem muitas funções, dá pra você usar as suas sobrinhas, dá pra você variar aí na combinação de cores. Aqui o verde, se você quiser fazer de outra cor também não tem problema, né? Porque vai aí da sua criatividade, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Antes de terminar, deixa eu só pesar aqui pra gente ver. Lembrando que o vermelho aqui eu fiz no fio 8, então, geralmente, quando eu faço com fio 6, com certeza vai ficar mais leve do que o peso que a gente vai ver agora, ó. 83 gramas, então aí, ó, menos de 100 gramas você faz uma peça dessa. E aí, você pode vender aí com uma lucratividade bem alta, né, gente? E como é uma peça menor, rápida de fazer, que você pode vender um pouquinho mais barato aí, uma peça de entrada aí, chamariz, do seu ateliê, vale super a pena, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixa aí o seu comentário se você gostou dessa videoaula, para que eu possa estar trazendo mais vídeos como este, tá? De tutoriais, passo a passo, videoaulas como essa aqui para vocês, tá bom? E compartilha aí com as amigas que querem estar fazendo essa peça também, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.